Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 6 de setembro. Preso um dos maiores traficantes do Brasil. Anderson Lacerda Pereira é acusado de montar clínicas médicas e odontológicas para lavar dinheiro do tráfico. Um grande incêndio mobiliza bombeiros e brigadistas no Parque Nacional de Brasília. O Museu do Ouro, em Sabará, fica fechado para visitação depois que o vigia teve surto e disparou 10 tiros no local. E ainda, a tecnologia ajuda a pesquisa nas áreas rurais para o censo 2022. Agora, no Brasil TV. A polícia de São Paulo prendeu um dos traficantes mais procurados do país. Anderson Lacerda Pereira é acusado de comandar um esquema de envio de cocaína para a Europa e estava na lista da Interpol. Anderson foi preso em um restaurante em Poá, na região metropolitana de São Paulo. O César Galvão atualiza as informações. Um dos traficantes mais procurados do país passou a tarde aqui no Fórum da Barra Funda, no centro de São Paulo. Ele foi submetido a uma audiência de custódia. Anderson Lacerda Pereira, conhecido como Gordão, estava foragido. Era procurado desde 2017, quando foi condenado a 130 anos de prisão por tráfico de drogas. Numa outra investigação, a polícia descobriu que ele tinha 17 propriedades de alto padrão. A maioria delas, mansões e chácaras, onde mantinha até um mini zoológico particular e clandestino. Segundo a polícia, Anderson tinha contatos com a máfia italiana, para onde mandava cocaína e lavava o dinheiro usando serviços públicos. Ele assumiu a coleta de lixo de uma cidade na Grande São Paulo. Em outra, assumiu serviços de alimentação e de saúde, sempre usando nomes de parentes e de laranjas. Anderson ainda responde a 6 inquéritos. Depois da audiência de custódia, ele pode ser levado para um presídio de segurança máxima aqui em São Paulo. César Galvão, de São Paulo, para o BR-TV. Um homem que estava no restaurante com o Anderson Lacerda também foi preso. Segundo a polícia, ele se chama Jânio e é considerado o braço direito do traficante. A Prefeitura de Arujá, na Grande São Paulo, disse que a atual gestão, iniciada em janeiro de 2021, está trabalhando com outras empresas na área da saúde e não com a investigada no caso de Anderson Lacerda Pereira, e que já tinha sido substituída pela antiga gestão em 2020. No Rio de Janeiro, 2 garotos de programa foram presos ontem à noite na zona sul da cidade. Segundo a polícia, a dupla atraía as vítimas em um aplicativo de relacionamento e durante o encontro dopava e mantinha as vítimas em cárcere privado para roubá-las. Brian Quaresma Ferreira, de 31 anos, foi preso na Gávea, na zona sul. Segundo os policiais da delegacia do Leblon, Brian é garoto de programa e dopava as vítimas depois de marcar encontros por um site de relacionamentos. Ele é um cara que explora a sensualidade, explora a questão da sua profissão como forma de atrair as vítimas. E nesse momento do encontro, ele aproveita o momento de descuido para ministrar uma substância na bebida dessas vítimas. Em seguida, levar as vítimas para o seu apartamento e praticar golpes patrimoniais. Davi Alves Simões Rosa, de 34 anos, foi preso em Copacabana. Os policiais disseram que ele agia da mesma maneira que Brian. Conhecia as vítimas na rede social e depois as dopava. Nesse depoimento, uma das vítimas afirma que na internet Davi se apresentava como Bruce. Durante um encontro, a vítima contou que se levantou por 2 vezes para ir ao banheiro e acredita que neste momento Bruce tenha se aproveitado e colocado substância dentro da bebida. A vítima disse que começou a se sentir mal. Ficou em estado letárgico, confuso, com reflexos reduzidos e que Bruce se aproveitou deste estado para levar a vítima para o seu apartamento. No local, Bruce tomou o celular das mãos da vítima e desbloqueou o aparelho. Cerca de 1 hora depois, Bruce retornou com Brian. A vítima disse que manifestava a todo tempo o desejo de ir embora, mas era impedido. O próprio Brian disse à vítima que ele não conseguiria sair. Brian passou então a ter acesso ao aplicativo do banco da vítima e fez um total de 7 transferências bancárias via Pix. A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas da dupla procurem a delegacia do Leblon para prestar queixa. A delegada responsável pelas investigações já indiciou os dois por roubo.
Brian menciona que essa prática criminosa foi adotada com outras vítimas. Outras vítimas foram entorpecidas, tiveram os seus bens subtraídos, mas é preciso que elas compareçam e narrem esses fatos até para robustecer a materialidade que já foi coletada até então. Nós não conseguimos contato com a defesa de Brian Quaresma Ferreira. Em depoimento à polícia, Davi Rosa negou as acusações. Os dois podem pegar até 15 anos de prisão. Um homem de 30 anos foi morto pela Polícia Militar no Mato Grosso do Sul durante uma tentativa de roubo em Campo Grande. Oswaldo Nóbrega tem os detalhes desse caso. O caso foi num bairro da região sul de Campo Grande. O dono de uma oficina mecânica viu pelo celular que o local estava sendo furtado. Ele foi até a oficina e chamou a Polícia Militar. Chegando ao local, o mecânico de 28 anos foi rendido e feito refém por um homem armado. Durante as negociações com os militares, o refém conseguiu escapar. Ainda de acordo com a PM, o suspeito atirou contra a viatura. Os policiais revidaram e o suspeito foi baleado. Ele foi levado pelos próprios policiais militares para um hospital, mas não resistiu. O suspeito não portava documentos e ainda não foi identificado. Os policiais apreenderam a arma que estava com ele. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. Um motociclista foi atropelado e morto em Curitiba. A motorista do carro que entrou na contramão é a modelo, empresária e influenciadora digital Cássia Viale. Ela fugiu sem prestar socorro e se apresentou depois à polícia. O Vitor Hugo Bittencourt tem os detalhes das investigações desse caso. A última pessoa a prestar depoimento foi a proprietária do bar onde, segundo a polícia, Cássia Viale estava no sábado, antes da batida que causou a morte do motociclista Jackson Medeiros. A comanda, que teria sido paga por Cássia no bar, já foi apreendida pela polícia e faz parte do inquérito. A ficha indica o consumo de 3 caipirinhas. A Polícia Civil ainda procura pelas imagens das câmeras de monitoramento de dentro do bar. Dos proprietários do estabelecimento, o delegado ouviu que houve um problema de energia elétrica e as imagens não ficaram gravadas no bar. A polícia agora vai em busca destas imagens na empresa de segurança eletrônica. Vamos analisar caso tenha as imagens de forma minuciosa. Não é de extrema importância para o inquérito policial, mas vai contribuir de forma relevante para que a Polícia Civil possa entender o que efetivamente aconteceu ali dentro daquele estabelecimento. Uma outra câmera de segurança registrou a passagem da moto de Jackson Medeiros segundos antes de ele ser atingido pelo carro dirigido pela influenciadora digital. É possível ver a moto rodando sobre a pista depois da batida. Cássia Viale se apresenta como modelo e empresária e tem milhares de seguidores nas redes sociais. E nós não tivemos retorno da defesa de Cássia Viale. Agora, olha essa história. A polícia de Assis, no interior de São Paulo, procura por uma quadrilha que tentou roubar motos de uma loja da cidade. Os criminosos só não conseguiram porque se assustaram com o disparo do alarme. Uma câmera de segurança registrou a tentativa frustrada de furto. Nas imagens é possível ver o momento em que 6 pessoas quebram a vitrine e entram na loja. Ao menos 5 desses criminosos tentam dar partida nas motos, mas o disparo do alarme assusta os suspeitos que fogem então do local sem levar nada. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia investiga esse crime. Um incêndio atingiu o Parque Nacional de Brasília, no Distrito Federal. Uma parte da reserva ambiental está em chamas. Bombeiros e brigadistas continuam os trabalhos na área, mas o tempo seco e o vento dificultam a extinção completa do fogo. Hoje de manhã, do Globocop, ainda era possível ver o fogo queimando a vegetação. O trabalho dos bombeiros foi retomado logo cedo, com 22 militares atuando na linha de frente, em loco, no combate às chamas. Com a ajuda de 40 homens da brigada do ICMBio e das aeronaves da corporação. A vegetação ela está super desidratada, né? Está bem seca, a umidade baixíssima, temperaturas altas e um agravante muito forte, que é a presença dos ventos, né? Nessa época do ano, né? Que intensifica as chamas, evitando aí um combate corpo a corpo. O fogo começou ontem, por volta das 11 da manhã. O fogo chegou perto do reservatório de Santa Maria. Dá para ver as chamas queimando ao lado da água. Os bombeiros usavam abafadores para tentar conter o incêndio, mas ventava muito e o fogo se espalhou rapidamente. Os bombeiros falam que a área queimada chega a 130 hectares.
Mas o ICMBio diz que o fogo já atingiu uma área muito maior. Ainda não é possível saber o tamanho exato da destruição, nem o que de fato provocou o incêndio. Olha só como é que ficou esse trecho da DF-001 durante a tarde de ontem. As chamas queimaram a vegetação dos dois lados da pista e a fumaça atrapalhava a visão dos motoristas. O Nildo, que é cobrador de ônibus, passou por lá e mandou esse vídeo pra gente. Hoje a gente voltou aqui para esse trecho da DF-001 que liga o Lago Oeste a Braslândia, bem pertinho da BR-080. E você vê que aqui, ó, o fogo destruiu a margem da pista, não só desse lado, mas do outro também. E aqui onde ficava a vegetação, dá para ver que ainda tem fumaça saindo. Por volta das 9 da manhã, o ICMBio informou que o incêndio estava controlado, mas disse que o fogo não acabou. E até o fim da tarde, os bombeiros continuavam com o trabalho de combate ao fogo. 2 turistas de Brasília se afogaram hoje pela manhã no mar de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Um deles foi socorrido, mas não resistiu. A outra vítima continua desaparecida. O caso foi registrado pouco depois das 7 horas da manhã de hoje pela Prefeitura de Pojuca. Foram 2 homens, irmãos, fazem parte de um grupo de 16 pessoas da mesma família, todos moradores de Brasília. A família alugou esta casa à beira-mar, na Praia do Merepe, a 2 quilômetros da Praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. De acordo com a Prefeitura de Pojuca, hoje cedo, o homem de 39 anos de idade foi até a praia, entrou no mar. O irmão dele, de 42 anos, viu que algo estava errado e correu para ajudar. Minutos depois, os 2 desapareceram. Salva-vidas da Prefeitura, bombeiros e moradores da região começaram a procura pelos turistas. Encontraram primeiro o de 39 anos de idade. Ele foi levado para o posto de saúde, mas morreu pouco depois. As buscas continuaram pela tarde. A Praia do Merepe é funda, de mar agitado e tem correnteza. A sinalização com placas e bandeiras indicam que o local não é apropriado para o banho. Juliano Roque para o Brasil TV. O Museu do Ouro, na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais, foi fechado hoje para visitação. É que um vigia do museu é suspeito de ter atirado dentro do local. O Lucas Franco foi até Sabará e explica pra gente. A gente está aqui bem em frente ao Museu do Ouro, que fica no centro histórico de Sabará, aqui na região metropolitana. Esse caso, gente, aconteceu ontem pela manhã e assustou quem estava aqui na região do museu. Só que no momento, que esse segurança, esse vigilante acabou efetuando os disparos aqui no local, o museu estava fechado para visitação. Apenas a parte administrativa e de manutenção estavam funcionando. Então, segundo a própria direção do museu, poucas pessoas estavam aqui na unidade. O que aconteceu, gente? No fim da manhã, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando que o vigilante teria realizado disparos em uma área interna aqui do museu. E isso assustou muita gente, porque, segundo informações de próprios funcionários que foram repassadas à polícia, ele estava assustado no momento, nervoso, mas não estava agressivo. A Polícia Militar, então, esteve aqui no museu. Esse homem, então, foi levado para a unidade de pronto atendimento aqui de Sabará, onde recebeu atendimento, e depois encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Esse prédio, gente, ele foi inaugurado, um museu, na verdade, aqui nesse prédio, foi inaugurado em 1946. Aqui antes funcionava a Casa de Fundição de Ouro e aí em 1946 se tornou o Museu do Ouro. O local ele funciona sempre a partir das terças-feiras. E aí, por causa deste caso que aconteceu ontem, o museu estará fechado até a próxima quinta-feira, dia 8. Então as visitações permanecem suspensas e vão ser retomadas a partir do dia 9. De acordo com um boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia Militar, ele chegou a atirar cerca de 9 vezes. A direção do museu diz que os disparos não atingiu nenhuma das obras que estão aqui no local, ou seja, nada foi afetado, mas que por esses próximos dias vai fazer uma avaliação do local. E a seguir, a visita de jovens de um projeto educativo à Cidade do Rock, na zona oeste do Rio. A gente volta já.
Brasil TV de volta falando do Censo 2022, que começou no início do mês. A pesquisa já teve os primeiros dados divulgados e para as informações serem analisadas é preciso passar por todas as casas, nas áreas urbana e rural. O trabalho no campo conta com o auxílio da tecnologia. Ô de casa! Na falta da campainha, o jeito é usar as palmas e também o gogó. Aí não tem erro. Os licenciadores que trabalham na zona rural chegam assim, na casa dos moradores, que não costumam receber essa visita. Nunca tinha participado, né? Pela primeira vez, gostei. O Censo 2022 começou a ser realizado no começo de agosto em todo o país. O objetivo é contar e saber o perfil da população e quais as necessidades de cada um. É claro que para ter o retrato mais fiel possível, os moradores da zona rural não podem ficar de fora. Por isso, os funcionários percorrem sítios, fazendas e assentamentos. Você tem que observar através do satélite, dos mapas todos que o IBGE disponibiliza e tentar achar onde tem as casinhas, onde tem um telhadinho, a gente tem que parar e andar. Então, onde ele vê uma estradinha, uma entradinha de estrada, ele vai ter que dar uma percorrida para ver se tem uma residência lá para ser, ou uma residência, ou um assentamento, ou um morador de qualquer forma. Nós acompanhamos um dia de trabalho da Gisele, que faz o recenseamento na zona rural de Piratininga. E ela mesma registra as aventuras do dia a dia. Essa é vida de recenseador rural. Vai vendo no meio do mato, mas no meio mesmo. Para essa pesquisa não pode ficar ninguém para trás. Então eu tenho essa satisfação mesmo porque são pessoas assim muito humildes, muito acolhedoras e o espírito aventureiro, né, de procurar um desafio e concluir. Como a gente viu, o Censo Rural acaba tendo um pouco mais de desafio do que o trabalho realizado na cidade, como por exemplo abrir as porteiras dos sítios e das fazendas. Mas isso não desanima o trabalho dos recenseadores. Eles são assim pessoas maravilhosas dos assentamentos Santo Antônio, daqui do Horto. Está sendo um prazer muito grande fazer. É muito rápido, muito fácil, são perguntas praticamente do dia a dia e eu acho importante sim a gente responder, ter esse trabalho, né? Ainda mais aqui na área rural que a gente não espera que apareçam as pessoas aqui, né? Aí a gente faz parte do mapa agora e é importante, acho importante sim. Um grupo de jovens de um projeto educativo da Fundação Roberto Marinho visitou hoje a cidade do rock, na zona oeste do Rio. Eles participam do Rock in Rio Academy. Hoje é dia de aula, bebê. Um dia inteiro para aprender sobre festival de música com quem entende do assunto. Os jovens vão conhecer um pouco de como é produzir um dos maiores festivais de música do planeta. E nada disso seria possível sem a capacidade de sonhar. É óbvio que são muitos os obstáculos pelo caminho, é óbvio que cada um parte de um ponto de partida, mas eu acredito, nós acreditamos realmente que sempre é possível vencer o impossível. É dia de compartilhar experiências de sucesso. É o Rock in Rio Academy, que recebe uma plateia enorme da área de cultura. Entre eles, a Fernanda. Estar aqui nesse evento está sendo uma grande oportunidade. Eu tenho certeza que a minha meta, né, é pegar todo o aprendizado daqui e aplicar na minha festa a partir de agora. Ela é aluna do Coliga, uma escola digital onde jovens a partir dos 18 anos podem fazer cursos de economia criativa. Tudo de graça. É uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Para muita gente, o Rock in Rio é uma referência, seja na área da música, seja na área da produção, seja na área que for. E tá com as pessoas que fazem acontecer, não tem dúvida, é uma oportunidade única. Experiência, planejamento, inovação. Com preparo, é possível chegar a todos os objetivos, seja num festival de rock ou em qualquer empresa. E o que está acontecendo aqui hoje é uma integração de quem já chegou lá com quem ainda está trabalhando para conquistar tudo isso. É uma troca onde traz para esse jovem a oportunidade, né, de conversar com profissionais do meio que eles, a princípio, não têm acesso. O
O Gustavo é DJ em Barra Mansa. No curso do Coliga, aprendeu sobre produção de eventos. Muita coisa boa, muita coisa para poder agregar e a mente vai só explodindo cada vez mais. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você, bom feriado.